Solenidade de São Pedro e São Paulo, o primado. Hoje é a festa das duas colunas da Igreja. Pedro, discípulo de Jesus, escolhido como primeiro Papa. Hoje é o dia do Papa. E Paulo, o primeiro missionário que levou a Igreja ao mundo. Os dois retratam a Igreja discípula missionária. Esta festa é tão antiga que é anterior até a festa de Natal. Em Atos capítulo 12, Pedro é preso pelos chefes para agradar os judeus, com data marcada para morrer. Seu testemunho gera perseguição. A Igreja mostra unidade na oração por Pedro. E Deus se faz realmente presente na Igreja, ouvindo a oração e libertando Pedro. A 2 Timóteo, Paulo, preso, prestes a morrer, dá seu testamento espiritual. Ele é servidor do Evangelho e exemplo de cristão. Estou pronto, chegou a minha hora, combati o bom combate, terminei a corrida, conservei a fé e agora aguarda-me o prêmio dos justos. O Senhor esteve comigo, a Ele a glória. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, Cristo dá a Pedro o primado. O texto fala do papel de Pedro na Igreja. Primeiro, de Cristo, a sua identidade é dada por Pedro. Quem sou eu? Para os homens, Jesus é só um homem bom e justo. Para os discípulos, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, Messias esperado por Israel para libertar e salvar seu povo. É o Filho de Deus unido ao Pai. E, segundo da Igreja, o centro da unidade é Pedro. És a rocha sobre a qual edificarei minha Igreja. Rocha é a fé de Pedro e da comunidade. Jesus é Messias e Filho de Deus vivo. O poder da morte nunca o vencerá. Jesus garante a firmeza da Igreja diante das forças do mal. O poder das chaves revela a missão de Pedro. Ele recebe as chaves do reino como primeiro a guardar a fé na sua integridade e a confirmar seus irmãos. A Pedro e a Igreja é confiado o poder de atar e desatar, de interpretar as palavras de Jesus, de adaptar seus ensinamentos aos desafios do mundo e acolher os que aderem à proposta da salvação. A Igreja é a comunidade dos discípulos que reconhecem Jesus como Messias, o Filho de Deus. Simão Pedro, pescador de Betsaida, se muda para Cafarnaum. Cristo passa a chamar Simão de Pedro. Sua missão é ser pedra da Igreja, testemunha do sepulcro vazio, pois o ressuscitado lhe deu uma aparição especial. E depois da ascensão, com a direção da comunidade, decide abrir a Igreja aos pagãos. Essa missão espiritual não o livra de fraquezas humanas e seu caráter. Paulo até chega a contestar em Antioquia e convida a evitar as práticas. Enfim, Roma, o apóstolo, torna o apóstolo de todos, em que a missão de pedra angular, reunido num só edifício, judeus e pagãos, ratifica a sua missão com seu sangue. Paulo de Tarso chega a Jesus por outro caminho, de adversário fariseu, passa a apóstolo que anuncia um Deus diferente dos mestres de Israel. No caminho de Damasco, uma luz do alto o fez compreender que Jesus crucificado é o ressuscitado, o Messias de Deus. Torna-se então discípulo fiel e ardoroso, missionário que em suas viagens percorre o mundo, conhecido de então, pregando o Evangelho, fundando novas comunidades cristãs. A Igreja continua a obra de Cristo nos apóstolos, pedras visíveis. Pedro e seus sucessores receberam de Cristo especial poder e autoridade de sinal de unidade da Igreja que ele mesmo edificou. Por isso a tradição apostólica confirma o primado de Pedro, como disse Irineu de Lyon, que aponta o Papa como aquele que preside a caridade. Rezemos hoje pelo Papa Francisco, que sempre nos pede orações. Rezemos para que seja fiel e zeloso pastor e guia da Igreja.
Agradeçamos a Deus por sua vida, seu carisma e seu testemunho de discípulo missionário de Jesus Cristo. E que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.